No vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o retorno, a volta do Twitter, né? Após essas discussões todas, e aconteceram coisas nessas 24 horas, né? Mas não vamos ficar só nisso, porque esse canal não é simplesmente comentário de notícia ou comentário político como jornalismo. Aqui a gente tenta aprofundar algumas questões de maneira mais refinada. Então, esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, vou comentar um pouco sobre essa questão do retorno do Twitter. E a segunda, comentário mais filosófico, reflexivo sobre essas questões políticas atuais. Comentários que são atemporais, de autores atemporais, que entenderam muito bem a relação dos indivíduos que formam a sociedade e dos governantes. Bom, então na quarta-feira, ontem, o Twitter voltou, né? Mas é engraçado ver as pessoas retomando o uso do Twitter, do X, e dizer que ele voltou, porque na verdade não voltou. O Twitter, ele sempre esteve presente aí. Bom, eu não uso o Twitter, já cheguei a utilizar, mas hoje em dia não utilizo mais. Mas ele sempre esteve presente aí. O problema é que nós, aquelas pessoas que utilizam o Twitter, depois de muito tempo, né, usando, ficaram aí um tempo sem o Twitter devido à ordem judicial injusta. Então, na verdade, as pessoas estão voltando ao Twitter. Não é que ele voltou, ele sempre esteve lá, as pessoas estão voltando. Bom, então, o que aconteceu aí para que o X voltasse, né? Algumas notícias, né, sobre esse assunto. Aparentemente, o Elon Musk, após toda aquela troca de farpas com o Alexandre de Moraes e todas as questões que surgiram ali, né, o Elon Musk, ele trocou o IP do Twitter, que antes era Twitter Network, por um IP pertencente a Cloud alguma coisa, né, que é uma outra empresa, aí, uma empresa gigante na internet. E por isso, né, por essa razão, as pessoas conseguem acessar o Twitter, o antigo Twitter, no caso o X, a partir da Cloud. E com isso, o Elon Musk ele conseguiu, de algum modo, burlar o bloqueio imposto aí pela Anatel, né? Porque a Cloud ela é uma empresa muito grande e o ponto é interessante, né? Porque não se sabe se foi pelas notícias, evidentemente, né? Os bastidores é outra coisa. Mas não se sabe se o Twitter, o X, melhor dizendo, sempre confundo o nome. Não se sabe se o X fez isso, o Elon Musk fez isso de modo intencional ou se foi uma questão aí de mexer nos servidores mesmo, porque há algumas alegações com relação a isso. Mas, de todo modo, a questão é, né? Fica a pergunta, a cloud alguma coisa lá, ela pode ser bloqueada, pode ser banida? Em teoria pode, mas o problema é que se isso acontecer, será algo muito maior, porque a cloud ela é usada por cerca de 30% dos 100 mil sites mais acessados do mundo. E milhares de empresas brasileiras utilizam essa empresa específica, que é a cloud, alguma coisa, para poder fazer aí a hospedagem, né, dos seus sites. Então fica uma coisa complicada. Até o próprio governo, né? O governo federal também utiliza o gov.br, é vinculado a eles. Então o governo depende desse próprio site, né? Desse IP, e o STF em alguma medida também. Então, em resumo, o Elon Musk terceirizou o acesso ao X. Então, para bloquear o X, precisaria bloquear a cloud, afetando assim grande parte da internet brasileira, né? Então, até pode o STF pedir à Cloudflare o bloqueio do IP do X, né? Mas, ao que parece, alguns estão dizendo que ela não possui representante legal no Brasil, que poderia causar um empecilho, né? Isso fez com que as coisas aí ficassem mais fáceis, né? E o fundador, né, o cofundador da empresa, ele é um grande defensor da liberdade, compactuou com as ideias aí do Elon Musk, e ele chegou a sofrer também represálias aí da Rússia com relação a isso. Ele não se importou, né? Ele defendeu a liberdade de expressão. Mas o ponto é que,
Isso foi ontem, pela manhã, né? E logo após esse movimento na internet, né? Os trending topics ficaram lá, o Twitter voltou, estamos de volta, bom dia, não sei o quê. O fato é que logo após esse retorno aí das pessoas ao Twitter, né, o Moraes, ele lançou uma multa ao X e à Starlink. Uma multa em 5 milhões, né, pelo truque que driblou o bloqueio à rede social no Brasil. Agora só não entendi por que colocou a multa também para a Starlink, porque acho que são duas coisas diferentes, né? O X é uma coisa e o Starlink é outra. A Starlink tem um dos sócios é o Elon Musk, mas não sei por que colocou ele também, né? Colocou a Starlink também. Segundo o G1, a notícia do G1, o X e a Starlink, né, uma empresa separada, como havia dito do X, foram multados aí em 5 milhões por dia, né, por conta da mudança nas redes, né, do X, que na prática produziram aí um desbloqueio da plataforma para boa parte do público brasileiro. Alguns dizem que esse desbloqueio aconteceu nos aplicativos, né, no mobile, já no computador, não se tem acesso. Eu tentei acessar pelo computador e não consegui. Então, realmente parece que só está no mobile. E o ministro Alexandre de Moraes considerou essa mudança como uma desobediência à ordem judicial que ele havia colocado, né? Por isso que ele colocou uma multa aí para esse descumprimento. Por outro lado, a empresa afirma que a mudança na sua estrutura de rede, ela não foi uma mudança intencional, né, para poder burlar o sistema brasileiro e o bloqueio, né, por parte da Anatel. Disseram que foi uma questão de reestruturação da rede, que é importante, no caso aqui, para a América Latina. Bom, verdade ou não isso, o fato é que voltou, né? E ontem à noite mesmo, a Anatel informou que conta com a colaboração da Cloud para poder impor o bloqueio da ferramenta do X em todo o território nacional. Bom, isso foi o que a Anatel disse, né? Se isso vai acontecer, a gente não sabe. Fato é que a Cloud é um dos mais importantes serviços para o funcionamento da internet, né? Porque oferece proteção contra ataques de hackers em massa e conhecido como ataques de negação de serviço. Então, sem a colaboração da Cloud, caso ela não corrobore aí com a Anatel, seria impossível bloquear o X, a não ser que o governo estivesse disposto aí a tirar os sites, né, do próprio governo do ar e também de boa parte, boa parte não, mas grande parte dos empresários aí do Brasil, né? E outras coisas também ficariam aí sem estar no ar, né? Ficaríamos sem acesso. Então, na mesma decisão em que multou o X, Moraes ele ordenou o bloqueio do X na Cloud, né? E, em tese, se a Cloud desacatasse essa ordem e fosse bloqueada pelo ministro por conta disso, boa parte da internet, né, ficaria sem acesso a muitas coisas. Alguns especialistas aí das redes em segurança estão dizendo que a decisão gera uma certa fragilidade aí nessas questões, né, que envolve essa disputa, né? E, além disso, alguns juristas apontam um questionamento na nova multa direcionada a Starlink, né, porque não vê relação, né, uma com a outra. De fato, né, parece que não tem relação, né? Aí parece mais, novamente, uma questão do próprio ministro, né, que quer exercer o seu poder. Bom, ficando aqui a parte desses comentários mais gerais, vamos para um comentário mais atemporal, um comentário de reflexão filosófica. Por quê? Uma das características da nossa época é justamente a valorização da força sobre o direito. Então, o que vale nos tempos de hoje é o arbítrio do legislador, né, com a ajuda do aparato estatal, evidentemente, para poder fazer valer a lei. Então, o direito atual é entendido como uma norma geral, né, que possui como fundamento o arbítrio do legislador. Então, aí impera o relativismo, não é? E nessas disputas todas que nós estamos acompanhando desde o início, não é? Não só isso, mas outras questões também,
e também vazaram áudios, né, de assessores comentando essa questão do posicionamento de Alexandre de Moraes e por que ele coloca as coisas na cabeça e não quer tirar, enfim, essas questões todas. Nós vemos aí uma relativização muito clara e o arbítrio do legislador, a vontade dele é o que determina as coisas, né? Então, todo tipo de direito que, segundo a lei, nós temos, todo tipo de direito só é garantido enquanto o poder social a garante, né? Esse é o pensamento atual. Então, a partir do momento em que o legislador é trocado ou modifica-se a pauta do governo, então esse direito já não é mais garantido. Ou seja, é a plutocracia. Então, quem manda no mundo são aqueles que possuem dinheiro e possuem poder, né? Essa é que é a verdade. Então, pouco importa o sistema político implementado, não é, para essa plutocracia ser exercida. Seja ele um sistema socialista, seja ele um regime democrático, seja ele comunismo, seja ele o fascismo, seja ele um liberalismo, qualquer sistema que seja desses, a plutocracia vai reinar. A junção dos poderes, né, das pessoas que possuem poder no mundo, né, que em grande parte são aquelas que possuem dinheiro, né, mas também não devemos confundir dinheiro com poder, porque às vezes algumas pessoas não são tão ricas assim, mas possuem grande poder. Por exemplo, o caso do ministro é muito claro, né? Então, nós vemos essa situação que é bem triste, não é? A queda das noções de lei natural, que está implementada, que deveria estar implementada na base da lei positiva, né? Então, o que se vê hoje em dia é aquelas velhas questões, não é? Eu sou a lei, o Estado sou eu, a sociedade não mandei nada, que manda é a classe política ou um grupo específico, né? São as oligarquias. No fim das contas, o que acontece é que se fica aí numa espécie de novo âmbito dos coronéis, né? Um novo âmbito dos coronéis aí que se forma no mundo atual, né? Que aí está envolvido com o poder aquisitivo, evidentemente, né? E aí são agendas internacionais que aparecem e tudo mais. Então, no fim das contas, o direito da força supera a força da lei. E a política fica assim de maneira reduzida, né, a questões simplesmente do arbítrio do legislador. Coisa muito triste, porque a política ela é, em verdade, um desdobramento e uma culminância da moral. E sobre isso eu falo Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, o seguinte, diz ele, a prudência referida ao bem comum se chama política, ou seja, a política é uma ciência intrinsecamente ética. Então, ela resulta da ordenação da virtude, da prudência ao bem comum, ao serviço do bem comum, e não ao serviço próprio. Também não se faz ao serviço de grupos específicos, mas ao bem comum, ao conjunto da sociedade. E outra virtude, a política, afim à política, é a justiça, em que consiste em dar a cada um o que é seu e fazer com que esse bem seja assegurado, claro. Então, a justiça tem preeminência sobre todas as virtudes morais, seja enquanto justiça geral, ou seja, ordenada ao bem comum, seja enquanto justiça particular, que é ordenada à conduta do homem em relações com outras pessoas aí de maneira mais singular. E além disso, Santo Tomás ele comenta uma coisa interessante, lá no seu comentário à Ética Nicômaco de Aristóteles, ele observa que há uma política, né? há uma justiça, melhor dizendo, há uma justiça política, que abarca a justiça natural e a justiça positiva, né? Ele diz o seguinte sobre essa questão, é necessário que toda a conclusão de um regramento justo, legal, ou seja, a justiça geral, né, que é aquela que, como havia dito, ordena ao bem comum, é necessário que toda a conclusão de um regramento justo, legal, provenha de premissas do justo natural, que é nada mais, não é nada menos que o reflexo da lei divina. Essa aqui é a ordem natural. A lei natural é reflexo da lei divina. Isso significa dizer que as leis positivas
de uma polis, ou seja, de uma cidade, devem ser a expressão da lei natural. Sempre deve ser assim. Sempre deve ser assim. Nunca ao contrário, nunca o arbítrio do legislador, nunca desconsiderar a lei natural. Há coisas que são objetivas. Disso nós conseguimos depreender que toda parte se ordena ao todo, como o imperfeito se ordena ao perfeito. E o homem é parte da comunidade política, ou seja, o homem é parte da polis. O indivíduo, por ser um animal político, disse Santo Tomás, não tem capacidade de bastar-se a si mesmo e, relativamente à cidade, está na mesma situação que a parte relativamente ao todo. E continua Santo Tomás, o homem que não consegue viver em sociedade ou que não necessita viver nela porque se basta a si mesmo, não faz parte da cidade. Porque o seguinte, deve ser uma besta ou um deus. Santo Tomás é muito claro, não é? Nessa questão. E esclarece muito esse debate atual, essas discussões que nós estamos vendo, essas brigas políticas, brigas de poderes. No fim das contas, são disputas ideológicas, né? São religiões políticas aí que estão se confrontando. Claro, há exageros aí por parte também dos liberais, né? Como se encaixa aí o Elon Musk, mas o fato em questão, né, do X é um fato injusto, né? Não faz muito sentido ter banido o X, né? Por questões de pessoas particulares e assim punir toda a sociedade, né, que utiliza aquele benefício, que se aproveita dele. Então, o que nós vemos aí, né, nessa questão, é o arbítrio do legislador. É fazer a vontade própria do indivíduo, né, em detrimento da vontade do bem social, do bem comum. Então, é uma coisa triste, né, ver tudo isso. E, de fato, né, esse homem que pensa bastar-se a si mesmo, ele desconsidera a própria natureza dele, ou seja, que é um animal social e é um animal político, ele precisa do outro para poder sobreviver em sociedade, e ele se organiza com os outros em sociedade, ou seja, de maneira comunitária. Há uma multidão, mas também há aspectos individuais, claro, que não devem ser menosprezados, mas o que é particular nunca deve se sobrepor ao que é o bem comum, o bem geral, né? Então, aquele indivíduo que pensa bastar-se a si mesmo, diz de maneira muito assertiva Santo Tomás, ou deve ser uma besta ou um deus. Então, eu deixo aí vocês pensarem um pouco e dizerem nos comentários o que vocês acham que o Alexandre de Moraes é, o que ele pensa que é. Então, respondo aí nos comentários. Tudo isso é muito triste, né? Tudo isso é muito triste. No fim das contas, né, para fazer valer o próprio gosto, vale impor a censura, vale tirar o meio de sustento das pessoas. E a verdade é que a cada dia que passa, fica mais evidente o caminho do Brasil de eliminar a liberdade ou de limitar a liberdade de expressão de seus cidadãos, e assim corre na linha, busca executar aquela posição que é tomada por governos tirânicos ou ditadores, como por exemplo, a China, a Coreia do Norte e o Irã. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.